Hoje eu vou te ensinar todos os passos que você precisa saber para realizar um corte de contorno ou print cut na sua Foison ProCam, utilizando o software SignMaster. Fala galera, eu sou o Rodrigo Fialho, técnico especialista da Foison Brasil. Lembrando que esse processo que nós vamos fazer juntos serve tanto para Cam quanto para a linha C Pro, que seria a C24, C48 e C59 ProCam. Lembrando que o print cut é o processo onde a máquina faz o corte em volta de uma figura previamente impressa. Antes da gente começar, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Agora vamos ao passo a passo. Eu vou te mostrar como preparar a sua arte no SignMaster e em seguida nós vamos ver o corte com a Ana Varela. Agora eu vou te ensinar como preparar uma arte com imagem para corte de contorno no SignMaster. Primeiro de tudo, eu já tenho uma imagem pronta. Nesse caso meu aqui ela está no formato PDF, mas poderia estar aí em PNG ou JPEG. Enfim, qualquer imagem é possível de a gente trabalhar com contorno dentro do SignMaster, tá? A ferramenta de contorno do SignMaster, ela identifica os elementos contidos na imagem para fazer o contorno, tá? O que a gente recomenda é só que sejam imagens aí de boa qualidade, em caso de JPEG, né, que é a imagem que tem um fundo branco ali, e que realmente sejam imagens onde o fundo não se confunda com os elementos internos da imagem. Se for um degradê, por exemplo, fica mais difícil do programa fazer esse tipo de leitura e o resultado do trabalho pode não sair como esperado, mas não é o caso dessa arte aqui, tá? Vamos contornar aqui todos esses elementos de uma vez, é uma imagem que está aí agrupada, né? E a gente vai conseguir, devido ao fundo branco, rastrear o contorno aí perfeitamente. Então, com a minha imagem selecionada, eu vou no ícone da maçã, que é o ícone de corte contorno, e vou clicar na primeira opção, que é criar corte de contorno. Aqui, você pode trabalhar com a borda zerada. No caso aqui desses ícones, né, são vários ícones formando uma folha, né, de corte que vai ser aí uma folha adesiva. Ele tem aí partes internas, enfim, e fora que é muito pequenininho, não ficou aí legal o corte em cima da linha. Então a gente tem a possibilidade aqui nas opções de contorno de colocar aí uma borda, né? Essa borda, nesse tipo de arte aqui, ela cabe como positiva, mas se for um PNG, um outro arquivo aí maior, de repente você também pode trabalhar com borda negativa, tá? Para de repente ter um melhor resultado em grandes quantidades no corte de contorno. Pode trabalhar também com a borda zero, claro, em cima da linha, onde a lâmina de corte da máquina vai passar exatamente em cima da linha do desenho. Aqui eu vou trabalhar com a borda positiva, para fazer mais sentido com a minha arte. Outra dica, pessoal, é aqui a opção manter buracos, tá? Se a sua arte ela tem cortes internos, você habilita essa opção e o corte interno também vai ser realizado pela lâmina na máquina. Se você quiser cortar só a parte externa mesmo, aí você não habilita essa opção. Deixa eu mostrar aqui se vai se aplicar em alguma. Aqui, por exemplo, ó, você pode perceber que teve uma que aplicou aí, né? Aqui não fez muito sentido, mas em algumas imagens isso aí vai fazer todo sentido. Então, depois de definir se você quer trabalhar com cortes internos, né, com os buracos, e definir também o esboço ou a borda, né, do nosso trabalho, vamos clicar aqui no botão aceitar. Então você pode ver aqui que o contorno já está criado em volta da nossa imagem, tá?
Mas aqui, pessoal, eu não vou só mandar o corte, não. Se trata de um adesivo, né? Eu vou colocar um retângulo para fazer um corte total na folha de adesivo e assim não ficar a folha grande com marcas de registro para Ana, né? Ela pediu que fosse feito dessa forma. E aí então eu vou vazar aqui o meu retângulo, deixei ele vazado clicando com o mouse aqui na paleta de cores, mas na primeira opção aqui onde tem um X, e aí ficou vazio o retângulo, né? E agora eu vou escolher a cor do meu retângulo e vou clicar com o botão direito do mouse em cima e vai aparecer ali a cor da linha. Agora eu vou criar um contorno também para essa linha, para a gente definir a força de corte, né, conforme o trabalho. Selecionei a linha, venho aqui nesse ícone de lâmina, na barra de ferramentas vertical do lado direito da minha tela, e vou na opção Fold Contour ou Perf Contour, qualquer uma das duas. A primeira não pode porque senão a cor da linha vai ficar azul também, e ela seria trabalhada com a mesma força de corte que a linha interna. E eu não quero, né? Como é um adesivo, a gente vai cortar a camada adesiva dos desenhos internos e a gente vai cortar um retângulo total para ficar uma cartelinha de adesivos mais bonita. Então eu venho aqui no Fold Contour e está criado o meu contorno e já está também centralizado o meu corte. Comando E, Comando C. Então eu vou selecionar tudo. Vou clicar ali no ícone da maçã e no assistente de corte de contorno. Na tela seguinte, a gente precisa definir aí a distância da marca de registro para nossa arte. Eu vou colocar 3 milímetros aqui e você pode ver que vai encaixar perfeitamente dentro da folha, ok? Caso você prefira, você pode trabalhar também com marca na página, ok? Feita aí a marca na página, você consegue até salvar o trabalho para trabalhar futuramente sem maiores problemas. Então você tem a possibilidade da marca na página e da marca na arte, se você preferir, ok? Eu vou deixar então aqui a marca na arte, né? Assim também a gente consegue aproximar mais a marca de registro da nossa arte e de repente ter um aproveitamento maior da folha, enfim. Mas você fica à vontade para trabalhar da forma que você achar melhor. Então, feito isso aqui, definida a distância da marca de registro, nós teríamos, por exemplo, a configuração não vai se encaixar nesse trabalho, né? Mas se fosse um objeto único que você fosse cortar aí, você poderia colocar, por exemplo, a cópia de azulejo, que seria a quantidade de repetições, né? O quanto você desejaria fazer de cópias, a quantidade aí que você quer em colunas e em linhas, para fazer as repetições aí e fazer uma folha inteira, de repente, com a arte que você deseja ou que você tem para trabalhar. Obviamente, a minha arte aqui, ela já tem todos os elementos, né? Foi assim que ela veio para mim, no formato PDF, né? Então, eu não vou mexer nessa questão de multiplicação, porque ela já ocupa, por si só, uma folha A4. Mas, fica a dica para você aí, para os trabalhos em PNG, né, em figuras que sejam únicas, para você multiplicar e assim aproveitar toda a sua folha, ok? Então, feito isso, nós vamos alternar aqui para a segunda aba e vamos definir a nossa ordem de corte, né? Porque você deve lembrar que a gente adicionou aí um retângulo para fazer exatamente uma cartelinha de adesivo que vai fazer parte de um planner, ok? Então, as linhas azuis, elas se referem ao corte da película adesiva, né, que seriam as figurinhas, e a linha vermelha, vinho, né, enfim, grená, ela vai se referir ao corte do retângulo. O corte do retângulo, ele precisa ser feito ao final do trabalho, então ele é a última etapa do trabalho. Eu vou clicar aqui na setinha, essas setinhas aqui, elas definem, né, a ordem de corte. E a folha, a linha
avermelhada, ela vai ficar por último, que é o corte total, né? Se ela fosse feita primeiro, esse corte total poderia fazer com que a parte cortada deslocasse da base. Se a cola da base não estiver muito boa, por exemplo, né, ela pode deslocar e aí prejudicaria todo o corte de contorno a ser realizado nas figurinhas internas ali, que seria só o corte da película adesiva. Então, primeiro de tudo é definir essa ordem e o porquê dessa definição. Então, definida aí a ordem de corte, nós vamos agora cuidar da força e da velocidade aplicadas no nosso corte, né? Eu cliquei aqui no botão Edit, com a minha linha selecionada, e vamos tratar primeiro aqui então da linha azul, né? Que seria o corte da película adesiva em volta das figurinhas. A força de corte que eu achei para esse meio corte foi 80. Então eu vou deixar ali 80, e a velocidade, por se tratarem de figurinhas de tamanho bem pequeno, eu vou colocar aí 300 para a máquina não correr muito e perder nenhum detalhe. Depois disso eu vou aplicar. Em seguida eu venho aqui na linha avermelhada, que é a do retângulo, né? O retângulo por si só, ele é mais tranquilo de se cortar, são linhas retas, então eu vou deixar em 500 a velocidade, e a força, lembrando que aqui a gente vai precisar atravessar as duas camadas do material, né, a camada adesiva e o line também, que é exatamente para ser criada essa cartela. Eu vou colocar então a força que a gente achou nos testes de 130. Lembrando, pessoal, que isso não são forças aleatórias, tá? A gente fez testes tanto para o corte da película adesiva quanto para o corte das duas camadas. A gente fez teste de força, eu e a Ana, né? E a gente alcançou esse resultado aí dessas forças que eu coloquei. Para você pode variar um pouquinho, vai depender da exposição que você está utilizando, enfim. Tudo isso interfere no resultado final, então o recomendado aí é sempre fazer o teste de trabalho. Feito isso, vamos aplicar. Então, feito isso, nós vamos voltar para opções de saída ali, para a primeira aba, né? E aí você vai definir se você quer imprimir ou se você quer salvar em PDF para imprimir em outro local. De repente a sua impressora não está no mesmo ambiente que a sua plotter de recorte, né? E aí você pode salvar em PDF, pode salvar em imagem também, mas eu particularmente recomendo PDF. Então você vai salvar em PDF, clicar aqui no botão salvar, vai definir a pasta, pendrive, enfim, e vai salvar a sua arte. Automaticamente o computador já vai abrir aí no seu gerenciador de PDFs, tá? E você pode então, depois que tiver com a impressão pronta, posicionar na máquina e prosseguir com o corte clicando aqui no botão de corte. Se você preferir imprimir direto, você vai deixar aqui no dispositivo impressor, né, local, e vai escolher a sua impressora na lista e vai clicar no botão imprimir, e automaticamente vai sair aí a sua arte na impressora, né, na sua folha. Deixa eu clicar aqui no imprimir, e aí pronto. Então agora você vai ver, já com a sua impressão em mãos, você vai ver com a Ana Varela como colocar a sua impressão na base de corte e posicionar na plotter aí para você fazer de fato o seu corte. Vamos colocar agora o nosso material, nossa impressão na base. Lembrando, gente, que eu estou mostrando para vocês de cabeça para baixo para mim, mas para vocês poderem ver na visão correta de que vocês vão ter na hora. No SignMaster, mais uma vez, lembrando que a setinha tem que ficar virada para vocês, ou seja, a sua arte vai ficar de cabeça para baixo, sim. E também, lembrando de deixar o espaço na parte superior da base para os roletes continuarem segurando. Então, a gente vai alinhar aqui o mais retinho que puder pelo grid da base. A gente vai passar a mãozinha para ela aderir bem. E a gente já está pronto para colocar na máquina. Vamos posicionar agora aqui na nossa máquina, lembrando que no SignMaster a gente tem que ficar com a setinha da impressão virada pra gente e com a arte de cabeça para baixo. Então a gente vai posicionar aqui, lembrando de alinhar com a nossa régua. Depois de alinhada a gente vai baixar as alavancas e vamos fazer a leitura agora.
Você deve posicionar o seu porta-lâminas na direção da bolinha inferior direita. Não precisa se preocupar de ficar perfeitamente centralizado. O seu porta-lâmina tem que, pelo menos, encostar nesse círculo. Depois de fazer isso, a gente vai voltar para o programa para poder enviar o corte. Uma vez posicionada na plotter, né, o seu material, você vai clicar no botão corte e a máquina vai começar a leitura dos registros e vai, de fato, efetuar o corte aí da sua cartelinha de adesivos. Chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima.